Nós voltamos a falar sobre a atuação da Justiça Federal para garantir um direito constitucional aos cidadãos, que é o acesso à saúde pública de qualidade. E quem está conosco é o juiz federal Saulo José Casale Bahia. Doutor Saulo, o que significa, em termos práticos, a judicialização da saúde? É a participação do judiciário na prestação da saúde, a interferência, digamos assim, por parte do judiciário. E os números são altos. Hoje se calcula que existam mais ou menos 900 mil ações envolvendo saúde, prestações de medicamentos, tratamentos. E a interferência do judiciário ela é bastante sentida pela União, pelos entes federativos. Para se ter uma ideia, por exemplo, na Bahia, 1/3 dos recursos destinados à aquisição de medicamentos hoje é destinado a atender demandas judiciais. Em estados do sul do país, mais de 50% do orçamento estadual da saúde ele é destinado a cumprimento de ordens judiciais. Então, os estados sentem bastante essa prática da judicialização da saúde. Isto é uma realidade hoje no Brasil. Essa realidade, na opinião do senhor, é boa no sentido de que, ao procurar a justiça, o cidadão está mais, digamos assim, ciente de que tem direito? Ou é ruim porque o número é muito grande e não dá para atender tanta demanda? Eu considero ruim, eu não considero uma boa situação. Porque, na medida em que a microjustiça, as ações individuais são tão numerosas assim e causam todo esse impacto no orçamento público de saúde, isso significa que a política pública não vem sendo prestada adequadamente ou dentro da expectativa que a população deveria possuir. E isso cria também uma gestão, de certo modo, por parte do judiciário, de uma política pública sem que se tenha uma visão, muitas vezes, por parte do juiz do todo. A ação individual, a microjustiça, deveria ser uma exceção e não a regra. E hoje no Brasil ela se transformou na regra. A regra é alguém ir individualmente a juízo reclamar uma prestação, quando deveria ser uma exceção isso, não a regra. Significa que o sistema funciona abaixo das expectativas. A solução, ao meu ver, para esse tipo de problema é as ações deixarem de ser ações individuais e cada vez mais se passar a ter ações coletivas, onde se possa atacar ou enfrentar a política pública como um todo, olhando o conjunto das prestações, o conjunto dos recursos disponíveis, onde as soluções possam ser soluções que sejam garantidas a um maior número de pessoas. E não a 1, a 2, a 3 que ingressaram com ações, porque aqueles que não ingressaram nas ações não veem nenhum benefício concorrendo para si, muito pelo contrário. A tendência é o atendimento ser cada vez pior para eles, porque alguns atendimentos foram garantidos por ações individuais a outros. Há ações aqui onde um ou outro reclama, por exemplo, um tratamento no exterior, isso é garantido e isso envolve uma soma de recursos elevada. E os recursos são limitados. Então a solução, ao meu ver, é a preferência para as ações coletivas, em detrimento de ações individuais, e aí o esforço daqueles legitimados para as ações coletivas deve ser muito maior, principalmente o Ministério Público Federal. E a segunda parte começarmos a conceber que a elaboração da lei orçamentária, do orçamento, deve ter cada vez maior participação do cidadão. Se o cidadão pretende ter um nível de atendimento à saúde melhor, ou ter para si certas prestações asseguradas, o orçamento participativo, a responsabilidade no tocante à escolha das prioridades que vão ser atendidas pelo orçamento, o orçamento tem que ser levado mais a sério, a elaboração da lei orçamentária tem que ser levada mais a sério, para fim de se defina quais são as prioridades a ser atendidas e quais são os meios para que se faça isso, né? Muitos colegas meus, juízes, dizem: eu vou condenar porque o governo gasta tanto com desvios, com corrupção, etc. Só que nem se corrigiu
a corrupção, né? A corrupção continua, a perda de dinheiro, o desvio de dinheiro continua ocorrendo, e essa interferência muitas vezes causa uma desordem na oferta do serviço de saúde como um todo. Então é realmente um problema muito grave hoje, a judicialização da saúde. Não se pode fechar as portas judiciais, nem sequer isso, aos particulares que demandam, mas o juiz tem um trabalho muito grande em tentar identificar quais são as reais situações onde ele pode interferir, garantindo uma determinada prestação, ou tratamento, ou medicamento que seja reclamado ali a ele. Queria que o senhor falasse um pouquinho da experiência do senhor nessa área tão delicada, né? Inclusive na preocupação de tomar decisões, às vezes, que precisam ser rápidas, e uma avaliação do senhor da saúde pública no Brasil, o que falta para resolver, para oferecer mais qualidade para o cidadão? É necessário responsabilidade, é necessário solidariedade, é necessário se compreender que vivemos em sociedade e temos de ter responsabilidade quando elaboramos o orçamento, destinamos recursos, temos que ter responsabilidade no emprego dos recursos. É necessário que o emprego dos recursos seja correto. Não é possível se conviver com desvios, com corrupção, com apropriação indébita desses recursos. E quando se combate esse tipo de coisa, o judiciário tem que ser forte nesse combate, o Ministério Público forte nesse combate, se faz mais por saúde também. É um modo de resolver. Quando se cobra eficiência no emprego dos recursos, através de ações judiciais, isso tudo é importante, porque nós precisamos otimizar o emprego dos recursos públicos.